Fala aí pessoal, aqui é o Arthur Romeu. Hoje é dia 17 de março de 2020 e eu tô aqui para dar um update para vocês sobre o que eu tenho estudado. Bem, eu já estudei todo o volume 1 do Huygens e agora no momento eu tô lendo o volume 2, que trata de navegação astronômica. Então, o que eu aprendi até então? No volume 1 tem basicamente tudo que a gente precisa para Arraiz e Mestre Amador, com a grande diferença que na prova de capitão a gente precisa se aprofundar um pouco mais em radares e rosa de manobra. Esses assuntos de radares e rosa de manobra e navegação astronômica compreendem mais ou menos uns 40% da prova de capitão amador. Então é muito importante a gente fixar bem esse conteúdo. Então para isso eu vou gravar esse vídeo aqui de hoje fazendo uns exercícios e também explicando um pouco mais sobre radares e rosa de manobra. Bora lá! Ah, e se você quiser acompanhar aí da sua casa com o arquivo PDF, eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo para vocês baixarem. E vocês também encontram de graça essas publicações no site da Marinha. É só vocês pesquisarem por Huygens no Google que vai aparecer. Bem, primeiro vamos dar uma olhada aqui na nossa rosa de manobra. Eu peguei essa daqui de uma prova de capitão amador do site da Marinha. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar o link na descrição do vídeo também. Segundo o Huygens, a rosa de manobra serve para facilitar a construção dos diagramas das posições relativas e diagramas de velocidades. Ambos fazem parte de problemas de movimento relativo. A rosa de manobra consiste basicamente de um diagrama polar contendo linhas radiais e círculos concêntricos igualmente espaçados. O círculo externo é graduado de grau em grau, de 000 até 360, no mesmo sentido que as rosas das agulhas. Essa graduação serve para ter o traçado de rumos e marcações. Uma outra graduação interna com algarismos menores apresenta os valores recíprocos da graduação exterior. As linhas radiais, representadas a intervalos de 10 graus, facilitam a plotagem dos rumos e marcações. As circunferências concêntricas igualmente espaçadas, interceptando as linhas radiais, facilitam a plotagem de distâncias e velocidades, sendo graduadas de 1 a 10 sobre os diâmetros de 000 a 180 e 090 a 270. Além disso, à direita da rosa são representadas 5 escalas para a medida de distâncias e velocidades. Escala de 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1 e 5 para 1. Em todas essas escalas, cada divisão numerada tem um comprimento igual à distância entre duas circunferências adjacentes da rosa. As escalas permitem que sejam plotados na rosa de manobra valores maiores de distâncias e velocidades sem a necessidade de cálculos auxiliares. Entretanto, para obter melhor precisão, devemos usar sempre a maior escala possível. Na solução dos problemas de movimento relativo, surge com frequência a necessidade de obtermos um dos elementos, tempo, velocidade ou distância percorrida, em função dos outros dois. Para resolver rapidamente essas questões, existe um diagrama representado do lado esquerdo da rosa, com as respectivas instruções para seu uso. Este diagrama consta de 3 linhas retas. A linha que representa a velocidade, real ou relativa, é graduada em nós e em quilômetros por hora. A linha de distância, real ou relativa, é graduada em jardas e em milhas náuticas. A linha de tempo é graduada em minutos. Conhecendo 2 elementos, pode-se determinar o terceiro, alinhando uma régua pelos pontos correspondentes aos elementos conhecidos e lendo o valor do elemento desconhecido na outra escala. Por exemplo, se um navio percorre 30.000 jardas em 45 minutos, pode-se determinar o valor de sua velocidade, que é 20 nós. Os problemas desse tipo também podem ser resolvidos usando somente as graduações da escala de tempo. Essa escala é construída de modo a ser uma escala logarítmica. Assim, a razão entre duas leituras quaisquer ao longo da escala será constante, desde que sejam constantes as distâncias entre elas. Utilizando-se essa propriedade, a escala é usada do seguinte modo. Suponhamos um navio com 15 nós. Que distância percorrerá em 90 minutos? Com o compasso, medimos a distância na escala entre 15 e 60. Conservando a mesma abertura do compasso, colocamos uma de suas pontas sobre 90. A outra cairá sobre a graduação 22.5, que será o número de milhas percorridas em 90 minutos.
Agora, vamos ver a simbologia que a gente vai usar na rosa de manobra. Para uniformizar as notações usadas na rosa de manobra, a gente vai adotar centro da rosa, a gente vai dizer que é a letra T. Extremidade do vetor velocidade do navio de referência é a letra R. A extremidade do vetor velocidade do navio manobrador é a letra M. As posições relativas do navio manobrador vão ser os símbolos M1, M2, M3, etc. Então é só a gente lembrar que o navio manobrador é a letra M e o navio de referência é a letra R. Agora uns cuidados para a gente usar a rosa de manobra. Conforme visto, a escala de distâncias é independente da escala de velocidades. Entretanto, todas as distâncias devem ser medidas em uma única escala, assim como todas as velocidades. Para evitar confusão, é comum a gente assinalar na rosa com um V na escala que está sendo usada para as velocidades e com um D a escala usada para a medida de distâncias. Para melhor precisão, deve ser sempre utilizada a maior escala possível na medida das distâncias e velocidades. Normalmente, para a plotagem das posições relativas e construção do diagrama de velocidades de contatos, a fim de evitar colisões no mar, as escalas de 1:1 ou 2:1 são convenientes para emprego. Lembrar-se que o vetor do movimento relativo do alvo é tomado sempre de R para M, e para a plotagem relativa e construção dos diagramas das posições relativas ou diagramas de velocidade, pode ser utilizado qualquer intervalo de tempo entre as posições do alvo M. Bem, agora a gente vai resolver alguns exercícios que estão no livro do Miggins sobre rosa de manobra. Se vocês quiserem, vocês podem acompanhar na casa de vocês com o enunciado também, que vai estar lá. Eles começam na página 465. Então a gente só precisa lembrar que o centro da nossa rosa é a letra T, a extremidade do vetor velocidade do navio de referência é a letra R, que normalmente é o nosso navio, e a extremidade do vetor velocidade do navio manobrador é a letra M, e as posições do navio manobrador vai ser M1, M2, M3. Agora, os cuidados, fiquem tranquilos que eu vou mencionar enquanto a gente está resolvendo os exercícios. Então vamos lá, exercício número 1. Seu navio está no rumo 162, velocidade 24 nós. Às 01:03 horas, é detectado um contato na marcação 123, a distância 13.000 jardas. Às 01:07 horas, o mesmo contato é marcado aos 119, distância 9.500 jardas. Determinar DMR, VMR e PMA. Determinar também o rumo do alvo e a velocidade do alvo. Bem, então para começar a gente vai dizer o que significam essas siglas. DMR significa direção do movimento relativo, que é, por assim dizer, o rumo do movimento relativo medido diretamente sobre a plotagem relativa. VMR é a velocidade do movimento relativo, ou velocidade relativa, que é a distância relativa percorrida na unidade de tempo. A VMR é obtida considerando a distância relativa e o intervalo de tempo gasto para percorrê-la. A distância relativa, por sua vez, é a distância percorrida pelo movimento relativo do alvo M entre suas sucessivas posições relativas, que vai ser M1, M2 e M3. E PMA é o ponto de maior aproximação. Bem, já que a nossa velocidade é 24 nós, a gente pode selecionar a escala de 3:1 para a escala de velocidades. Então a gente marca aqui com o V no 3:1. Vamos traçar então o vetor T, que é o centro da nossa rosa de manobra, R, que é o vetor do nosso navio de referência. Então como é que a gente traçou essa reta? A gente primeiro viu na nossa escala de 3:1 onde estava a nossa velocidade, 24 nós, e depois a gente colocou ela no ângulo de 162 graus. Então a gente fica com essa reta aqui, rumo 162, velocidade 24 nós. Tendo em vista as distâncias envolvidas, a gente seleciona a escala de 1:1 para a escala de distâncias. Então a gente marca com um Dzinho na escala de 1:1, que é a de distâncias. Agora a gente plota as posições relativas M1 e M2 com os dados do problema, sabendo que 1 milha é igual a 2.000 jardas. E aí a gente constrói o diagrama das posições relativas. É só a gente ligar os pontos M1 e M2 com uma reta. E aqui a gente já pode até começar a indicar o nosso ponto de maior aproximação. Desse nosso diagrama de posições relativas, a gente pode obter já a direção do movimento relativo,
que é 314 graus. É só a gente transpor o ângulo para o centro da rosa e aí a gente vai conseguir saber o que é. E a distância relativa, M1 menos M2, que é 1,8 milhas, ou 3.600 jardas. Agora, com a distância relativa e o tempo correspondente, que é 4 minutos, a gente pode obter a VMR, que é a velocidade relativa, igual a 27 nós. A velocidade relativa pode ser obtida por cálculo ou usando o diagrama, impresso na rosa de manobra. É só a gente marcar 4 minutos e 3.600 jardas. Aí a gente traça uma reta, que aí quando ela encostar nessa outra escala a gente vai poder ler, no caso 27 nós mesmo. Bem, agora vamos voltar para o nosso ponto de maior aproximação, que é o que falta. Do diagrama das posições relativas, a gente pode tirar a marcação, que é 0,44, e a distância, que é 1,2 milhas, ou 2.400 jardas. Para calcular a hora em que o PMA vai acontecer, a gente tem que verificar no diagrama das posições relativas qual a distância entre a posição M2 e o PMA. Com essa distância, a velocidade relativa e a hora da posição M2, calcula-se a hora em que ocorrerá o PMA. Nesse nosso exemplo, a distância M2 até o PMA é de 4,55 milhas, ou uma distância de 9.100 jardas, e a velocidade relativa sendo 27 nós. O tempo até o PMA é 10 minutos, a hora do PMA é 0,117 horas. Ok, agora a gente precisa achar o rumo e a velocidade do navio manobrador. O que a gente tem aqui são a direção do movimento relativo e a velocidade do movimento relativo, que é justamente o vetor que liga R e M. E o que a gente precisa saber é o vetor TM. Se você se lembrar de cálculo do vento real, é tudo muito parecido nessa hora, porque o que a gente vai ter é um vetor RM saindo de R a 314 graus e velocidade de 27 nós. Então, mais uma vez, a gente pega o valor de 27 na nossa escala de velocidades e faz o tamanho do nosso vetor RM. Então, depois é só completar o triângulo e traçar TM. Esse valor TM nos vai dar um rumo do alvo de 251 graus e velocidade do alvo de 12,5 nós. Analisando-se essa situação à luz do RIPEAN, o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar, verifica-se que ela envolve dois navios em rumos cruzados. R, que é o nosso navio de referência, no rumo 162 e M no rumo 251, defasados de cerca de 90 graus. Pelas posições relativas dos navios, R, que é o nosso navio, tem preferência e assim manterá seu rumo e velocidade. M é o navio que deverá manobrar, caso haja risco de colisão. Como o PMA é bastante próximo, 1,2 milhas, devemos manter um rígido controle da situação até que o outro navio passe o PMA e comece a se afastar. Se você ainda não está familiarizado com esses conceitos, eu sugiro que você dê uma estudada nas matérias passadas até então, porque essa questão de quem tem a preferência sobre a outra embarcação nos rumos cruzados está no RIPEAN e no início do Navegar é Fácil e do Miggins no volume 1 também. Bem, então é isso, galera. O vídeo de hoje foi só para mostrar mais ou menos um passo a passo de como é que você faz um exercício de rosa de manobra. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários que eu fico feliz em responder. Enquanto isso eu sigo aqui estudando. Eu sou Arthur Romeu e até a próxima.